Tudo bem com você? Pois bem, nessa mensagem de hoje quero enfatizar com você sobre isso em breves momentos. Tenha valor sobre o seu valor, ou dê valor sobre o seu valor, baseado na história de um dos reis mais conhecidos da história bíblica, né? O rei Davi. Quem nunca ouviu falar do rei Davi, né? Quem era o rei Davi? Quem foi Davi? Davi foi o caçula de 7 irmãos, né? Filho de Jessé, conforme você pode ver lá em 1 Samuel 17:14. Para enfatizar, né, para fazer um breve resumo, o povo de Israel precisava de um rei, dentre tantos juízes que já haviam anteriormente. Aí, mediante o andar, né, da história bíblica, um rei foi escolhido pelo povo, que foi o rei Saul. Esse rei, conforme o relato bíblico, era um rei muito vistoso, forte, aquela coisa toda. Mas o povo escolheu ele como rei. Não era da vontade de Deus ter ele como rei, apesar que ele estabeleceu um reinado por um tempo. Teve um final trágico, enfim. Só que Deus, pela sua própria vontade, pelo seu desejo do seu coração, queria ter um rei, mediante a sua própria escolha. Afinal, a escolha de Deus, né, o caminho que Deus aponta, é sempre melhor do que nós seres humanos, não é verdade? Pois bem, um rei precisaria ser ungido. Foi então que Deus mandou o profeta Samuel até a casa de Jessé, né, que lá haveria, né, dali ia haver esse novo rei. Aí Samuel foi na casa de Jessé, conheceu todos os filhos de Jessé, que eram guerreiros, né, do rei Saul, pertenciam ao rei Saul, né, guerreiros fortes, manjavam, entendiam bem da luta, da espada, né, tinham conhecimento, tinham preparo, né, tinham um porte físico onde era importante e necessário o manejo da espada. Pois bem, quando Samuel vai na casa de Jessé e observa todos os seus filhos e vê, pela orientação de Deus, que nenhum deles seriam o escolhido para ser o rei, Samuel pergunta se não há nem mais um filho. Aí Jessé responde: ah, tem mais um aí, ele é o caçula, ele está lá cuidando das ovelhas. Ou seja, ele estava apacentando as ovelhas. Ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nenhum valor a ele. Mas resumidamente aqui, se você for ver a história de Davi, se tornou um dos reis mais importantes da história de Israel. Tanto é que ele é o único que Deus fala, o homem segundo o coração de Deus. Ele teve lá os seus tropeços, teve lá suas falhas, mas foi o único que Deus disse, o homem segundo o coração de Deus. Seus irmãos não se importavam com ele. Seus irmãos ouviam, né, a família, os conhecidos, as pessoas viam ele como aquele raquíticozinho, né, magrinho, feinho, lá, ninguém dava por ele, apacentava as ovelhas, não vai sair disso. Só que Davi, além de manejar bem da espada, ser um bom guerreiro, um excelente guerreiro, experiente que ele se tornou, ele também tinha comunhão com Deus, tinha comunhão com o Criador. E antes de ele ser escolhido por Deus, de Samuel o ungir como um rei, ele buscava Deus, ele tinha comunhão com Deus, né? Tocava lá sua harpa, tanto é que o rei Saul se identificou com ele, né, através, né, dessa característica que ele tinha, tocava harpa para o rei Saul, né, mais para frente a esse relato. Enfim, foi perseguido pelo rei Saul, teve as suas mazelas, teve as suas dificuldades, teve as perseguições, lutou. Se você for ver lá em 2 Crônicas 8, 2 Samuel 8:6, 2 Samuel 8:6 e 1 Crônicas 18:6 e 18:13, vai ver lá a descrição de que Deus
guardava Davi onde quer que ele ia. Né? Deus dava vitórias a Davi onde quer que ele ia. Deus dava vitória, mas Davi buscava, Davi lutava, Davi corria atrás, Davi lutava. Davi, ele se esforçava. Né? Davi obtinha, tinha êxito. Ele tinha êxito nas suas vitórias. Deus estava com ele, mas ele precisava agir. Mas ninguém dava valor a ele. Ninguém se importava com ele. Ele apacentava ovelhas. Mas aquele ser magrinho, pequenininho, que ninguém talvez dava nada por ele, se tornou um dos maiores reis da história. E daí então, no decorrer da história, no decorrer da sua vida, que ele foi observando, que ele foi avaliando, que ele foi vendo como que Deus se importava com ele, porque Deus escolheu ele através de uma característica muito importante. Ele não manjava de espada, ele não manjava de guerras, de exércitos, mas Deus escolheu ele como rei. Ele ainda ia se tornar rei. Mas essa foi a característica principal? Manjar da espada? Ser um lutador? Ser um bravo guerreiro? Não. A característica principal, ele buscava o Criador. Ele buscava Deus. Ele o amava. Né? Fazia as composições dos seus salmos. E Deus lá do céu observando ele. Esse é o homem segundo o meu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus deu valor a ele. Deus se importou com ele. E Davi, no decorrer da sua história, observou, se atentou para isso. Como que Deus o amava, como que Deus se importava com ele. Deus deu vitória a ele, Deus o orientou, Deus o protegeu, Deus o direcionou, mas ele buscou. Ele amou a Deus, Deus estava no seu coração. Os seus irmãos tinham características, assim como os conhecidos, assim como muitas pessoas, homens valentes ao redor daquela pequena cidade ou província onde ele morava. Tinham grandes características, bravos guerreiros, sim, importante. Obtinham êxito, sim. Mas Davi, durante a sua história, né, ele também obteve êxito. Ele também obteve vitória. Ele também obteve progresso, sucesso. Ele se tornou um bravo guerreiro na luta, no treinamento. Mas ele tinha outra característica que ninguém tinha. Ele tinha Deus no seu coração. Ele o buscava, ele o amava. Então Deus se importou com ele. Ele próprio, o rei Davi, se importou com ele. Aquele caçulinha que ninguém dava nada por ele, ele se importou com ele. Ele viu que ele é que tinha que observar os seus valores. Porque o mais importante era que Deus observava o seu valor. Ele não se importava com o que os outros pensavam, deixavam de pensar. Aquele ruivinho, magrinho, feinho, não vai sair disso, apacentar ovelhas. Mas se tornou o maior rei da história bíblica. Ele se importou com ele. Ele se importou com o seu valor. Eu tenho valor. Eu tenho importância para mim. Eu tenho importância para Deus. Eu conheço o meu valor. Eu conheço as minhas características. Com falhas ou não, com erros ou não. Eu conheço as minhas características. Ele pensou. Eu conheço as minhas características. Eu conheço o meu valor. Eu dou valor ao meu valor. Eu dou valor ao meu valor. Eu dou importância àquilo que eu tenho, que eu posso oferecer para Deus, né? E como uma forma de progresso, de luta, de perseverança, de treinamento, de experiência, para oferecer para toda uma comunidade, para as pessoas, para um grupo, para o próprio povo daquela época. Davi reinou 40 anos, 33 anos e meio em Jerusalém e 6 anos e meio em Judá, 40 anos no total. Foi escolhido rei, mas não tomou posição de rei logo, ele foi ungido. Mas até ele se tornar rei, ele lutou bravamente. E Deus estava com ele. Ele próprio reconhecia o valor que Deus dava a ele. Ele próprio reconhecia e via e observava o valor que ele tinha. Não importa se os que estavam ao seu redor ou próximos dele não davam valor a ele. E o que é importante para ele é o valor que ele tinha, a característica que ele tinha, a característica que Deus observava dele. A principal, buscava a Deus de todo o coração, para depois se tornar um grande guerreiro. E nisso que Deus escolheu para ser um rei, ele lutou, ele viu que tinha outras características. Eu posso também ser um bravo guerreiro, eu também posso manjar da espada, eu posso reinar. Ele observou, ele viu o seu valor. Não se importe o que os outros pensam a respeito de você.
Veja, observe o valor que você próprio tem. Veja, observe o valor que Deus dá a você. Sempre tem uma coisinha, ou sempre tem coisas que você próprio pode ver e reconhecer que você tem valor, que você pode agregar valor, que você pode dominar, que você sempre pode acrescentar coisas para poder esse valor que você tem crescer cada vez mais. Pois só você próprio, além de Deus em primeiro lugar, é que pode observar isso. Já pensou se Davi fosse se importar com o fato de as pessoas, sua família, no que eles pensavam a respeito dele, de Davi, se ele fosse se importar com isso? Mas não. Ele se importou em primeiro lugar com o que Deus pensava dele, ele se importava em primeiro lugar do que ele podia oferecer como característica, como dom, como capacidade. Ele passou a dar valor ao seu valor. Então, dê valor ao seu valor. Dê valor àquilo que você pode oferecer como característica, como dom, como capacidade, o seu melhor. Se importe com você. Pense você próprio sobre você mesmo. Dê valor ao seu valor. Ok? Tenha valor sobre o seu próprio valor, as características. Aquilo que você pode oferecer de melhor para si próprio, para a sua comunidade, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você ama. É você que tem que se importar com você. É você que tem que observar, não as pessoas ao redor. Porque, infelizmente, nunca vão observar e vão falar em primeiro momento sobre as suas próprias características e o seu valor. É você que tem que se importar. É você que tem que dar valor. Porque se você for esperar que os outros te deem valor, porque Davi não esperou. Davi viu, Davi observou. Faça como ele. Faça como ele. Que todos nós possamos fazer como ele. Dê valor ao seu valor. E essa é a mensagem que eu tenho para você nesse dia de hoje. Ok? Agradeço pela sua atenção. Fique com Deus, você e a sua família. E até sexta-feira que vem. Tchau!